Olá então para todos, muito boa tarde, o Alpiarça TV aqui no Centro Cultural Bruno Remiro para dar a conhecer um pouco da história da Vila de Alpiarça, que vai ser protagonizada por José João Marques Pais, o escritor do livro Alpiarça, um conselho da República, e que nós vamos estar para dar o essencial desta mesma conversa que vai acontecer já a seguir. 5, 4, 3, 2, 1. Criou um bocadinho a estrutura que acabou por vingar em 1910. Muita dessas conspirações nasceu aqui dos Estatutos e, portanto, é provável que o Zé Ralas ganhasse importância e, como é óbvio, aqui a elite aqui da Alpiarça era uma elite muito mais ativa do que a de Almeirim e, portanto, eles sentiram sempre a necessidade de se tornar independentes. Alpiarça, até à altura, era muito mais importante que Almeirim. Importante não é que não era uma importância em termos de terra em si, mas as pessoas que viviam aqui em Alpiarça eram muito mais ativas. Basta dizer que entre 1836, 1840 e 1900 muitos presidentes de Câmara em Almeirim, 17 anos seguidos os presidentes da Câmara de Almeirim eram todos de Alpiarça. Portanto, isto atesta um bocadinho a importância da vila. Até provar, e tinha mais habitantes, era aqui que estava o médico, era aqui que estava uma série de gente, que era do Conselho de Almeirim, exatamente, Alpiarça era uma freguesia, e portanto é natural que as pessoas aqui de Alpiarça sentissem um desejo de se tornar independentes de Almeirim. Portanto, isso vê na sequência desta importância do Zé Ralas e da importância da terra, e em 1914 houve esse ensejo. Isto já tinha havido assim uma pequena possibilidade em 1910, 1911, quando o Zé Ralas foi Ministro das Finanças. Aqui o pessoal da Alpiarça já se tinha movimentado no sentido de aproveitar o facto do Zé Ralas estar lá no governo para se criar o Conselho. Mas o Zé Ralas era assim um bocado, achava que não devia ser nessa altura que ele estava no governo e pediu, quando eu saí daqui, apresento isso novamente, mas portanto, durante a altura em que ele teve depois, isto ficou em banho-maria. Em 1914 houve essa possibilidade. Aqui em Alpiarça havia um Partido Democrático, o Partido Democrático tinha uma grande implantação e foram os membros do Partido Democrático em Lisboa que apresentaram a possibilidade na Assembleia de se criar o Conselho de Alpiarça. Foi o Dr. Queiroz Vaz que tem o nome de uma rua, ele era um deputado do Partido Democrático, nem era cá de Alpiarça, ele era natural de Viseu, e foi ele que apresentou, juntamente com um deputado ali do Cartaz, Francisco José Pereira, eles é que apresentaram a proposta da Alpiarça. E toda a gente pensou que não havia problema nenhum. À partida, também toda a gente pensava que isto ia passar com facilidade. Na Câmara de Deputados, o Partido Democrático era maioritário. Agora, se era maioritário, não havia problema nenhum em ultrapassar. Só que as leis, na altura era uma confusão muito grande em termos de poder legislativo. Hoje, vocês sabem que só temos a Assembleia da República. Quando a lei passa para a Assembleia da República, é o único órgão. Na altura havia três. Havia a Câmara de Deputados, havia o Senado e havia o Congresso da República. A seguir à República houve necessidade de arranjar muitos taxos. Era muita gente que precisava. E então criaram uma série de lugares na Assembleia e tiveram diversos nomes. A Câmara de Deputados, os senadores era para quem tinha mais de 50 anos, o Congresso da República era para quem estava, os senadores e os deputados eram três órgãos. A lei tinha que passar por três órgãos. Na Câmara de Deputados, o Partido Democrático era maioritário, mas no Senado a coisa não era assim tão simples. No Senado havia 24 senadores do Partido Democrático, 22 do Partido Evolucionista e 16 do Partido Unionista. Só para vocês terem uma ideia, o Partido Democrático era o partido mais à esquerda. Os evolucionistas eram o partido mais ou menos do centro. E os unionistas eram o partido mais à direita do Parlamento.
Ora, se o Partido Democrático aqui no Senado tinha a minoria, não era fácil fazer lá passar aos feitos. E no dia que o Partido Democrático apresenta no Senado a proposta de criação do Conselho, já tinha passado na Câmara de Deputados, no Senado, no dia 9 de Fevereiro, no dia 9 de Fevereiro passou-se uma coisa muito estranha a nível da política nacional. No mesmo Senado onde ia ser votada a proposta de criação do Conselho da Aliança, os dois outros partidos tinham subscrito uma moção de desconfiança ao governo. E o governo era constituído, o primeiro-ministro era o Dr. Afonso Costa, que era o líder do Partido Democrático, era o Partido Democrático que estava no governo. E o Partido Evolucionista e o Partido Unionista tinham se juntado nesse dia para pôr o Afonso Costa a mexer. Ora bem, ia ser discutido uma proposta apresentada pelo Partido Democrático e toda a gente pensaria, bem, se eles puserem o Afonso Costa a mexer, é provável que a parte do Conselho da Aliança também não passe, porque os outros dois partidos iriam estar contra o Partido Democrático. Ao fim do dia, houve ali uma maningância em que houve ali, possivelmente, eu não vejo nada escrito, mas é capaz de ter havido ali um entendimento e os deputados começaram a sair. Quando se ia votar, quando se foi à votação, não havia quórum na Assembleia. Foi adiado para outro dia. Para dia 3 ou 4 dias. E isto foi uma alteração muito importante, foi uma situação importante, porque 3 dias depois, na Câmara de Deputados, no Senado aparece o Zé Relvas. O Zé Relvas não estava em Portugal, ele ainda era embaixador em Espanha e naquela semana tinha chegado. E o Zé Relvas estava ligado ao Partido Unionista. Era senador do Partido Unionista, tinha um mandato suspenso por ter ido para a Espanha. Este adiamento veio mesmo a calhar. Ele tinha chegado aqui à Alpiarça no princípio da semana e recebeu aqui uma embaixada, lá com os senadores, a malta da Alpiarça, Ricardo Durão, Manuel Duarte, e o senhor tem que ir lá ao Senado ver se faz alguma coisa por isto, porque isto é assim. Os democráticos têm 24, os evolucionistas estão todos contra, e os unionistas tinham posto, portanto, o Afonso Costa a mexer também tinha juntado os evolucionistas, portanto, isto vai estar tremido. Portanto, você tem que lá ir, pelo menos para ver se alguns deputados do Partido Unionista estão a favor. Eles eram 16 ou 17, tinha que conquistar a metade. E o Zé Relvas lá foi. Era um homem com muito prestígio, essencialmente não era tanto por pertencer ao Partido Unionista. O Zé Relvas pertencia ao Partido Unionista porque era pura e simplesmente contra o Afonso Costa. E ele era daquele coisa. Ele, se vocês tiverem a oportunidade de ler as memórias políticas do Zé Relvas, vão ver, ele tem dois inimigos. É o Afonso Costa, do Partido Democrático, e o Bernardino Machado, que era Presidente da República. E eram dois inimigos por razões diferentes. O Afonso Costa é porque era um gajo, quando foi na noite de 4 para 5 de outubro, ele devia ser uma das pessoas que devia estar à frente da revolta, aparece aí, quando foi à meia da noite, quando aquilo estava tudo tremido e estava quase a cair tudo, aparece lá, tinha levado um tiro, mentira, vinha aqui para casa, estava com café, e mais assim, mas chegou bem para casa. Quem ficou à frente daqui foi o Zé Relvas, e mais o Brito Camacho, mais o resto que era do jornal A Luta, e ele nunca perdoou isso. E teve palavras duras para o Afonso Costa, e quando se fez o primeiro governo provisório do Zé Relvas, o Ministro das Finanças, o Afonso Costa andou sempre a minar a ação do Zé Relvas, sempre. Ele diz isso nas memórias, e portanto era um inimigo número. O Bernardino Machado era por outra razão. Quando o Zé Relvas foi nomeado padrinho do Partido Republicano em 1909, estavam em confronto duas posições no Congresso Republicano. Uma que advogava que a República poderia substituir a monarquia por eleições. Havia eleições, podia nascer agora, daqui a 2 anos, daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, isto por eleições, havemos de lá chegar. Essa era a posição defendida por Bernardino Machado. O Zé Relvas era de outra posição, apesar de ser um homem que era muito recatado, um homem andado aí
às artes, às letras, à agricultura. Não, isto só vai à porrada. E portanto, à porrada, portanto, só vai uma luta armada. E foi essa tese que vingou. E portanto, Bernardino Machado nunca gostou muito desta posição. Nunca se harmonizaram. Mas isso ainda foi pior, porque logo a seguir, a 1911, todos os partidos queriam que o José Ramos, propuseram mesmo que o José Ramos fosse o primeiro Presidente da República. Portanto, o primeiro Presidente da República. Mas o José Ramos não aceitou. O Bernardino Machado, ele queria ser o primeiro Presidente da República. Depois não foi nenhum do outro, acabou por ser Manuel Arriaga, para não arranjar ali mais conflitos. Mas chegamos ao Senado, 1914, estávamos a falar disso, fizemos aqui este pequeno parágrafo. No dia 3 ou 4 dias depois, portanto, houve aquela sessão para ver se criava o Conselho de Aliança. Então, falaram, a maior parte deles estava contra a criação do Conselho de Aliança, por três razões que eram razões inteiramente válidas. Quem estava contra tinha razão para estar contra. Porque não se podia fazer uma lei que havia uma lei que dizia que não se podia aumentar a despesa e a criação do Conselho trazia despesas, portanto a lei proibia determinantemente. Por outro lado, a lei dizia que só se podia formar um Conselho se a população que constituísse o Conselho tivesse mais de 10 mil habitantes. A Alpiaça só tinha 6.600. Dizia também que tinha que se fazer era obrigatório fazer um referendo às populações das duas povoações, da Alpiaça e da Almeirim. E não se tinha feito referendo nenhum. Portanto, a lei proibia quase que se criasse um Conselho. E, por outro lado, ainda havia outra situação. Estava em discussão na Assembleia um Código Administrativo. O Código Administrativo é um conjunto de leis que vão ordenar o território, vão dizer onde é que se pode criar conselhos, onde é que se pode criar freguesias, como é que se pode tomar um distrito. Portanto, isso estava a dizer e toda a gente é assim, então, se isto está em discussão, o Código Administrativo, para dizer como é que o Conselho, como é que o país se vai organizar administrativamente, o que é que a gente está a pedir? Esperem mais um mês ou 2 meses até a lei ser criada. Portanto, eram os contras. O que é certo é que desde 1836 que não se criavam conselhos. Pelo contrário, tinham ser extinto uma série deles. Por exemplo, a gente pode se lembrar aqui Urme, Alcanedo, Pernes, Montargide, Aveiras. Portanto, a filosofia que estava a predominar era acabar com os conselhos mais pequenos e não aumentar. Portanto, assim é que era. No tempo do Mãozinho da Silveira havia 700 e tal conselhos e passou-se para 290. Portanto, vocês estão a ver a razia que vão por aí pequenos conselhos. Toda a gente dizia, agora, se a tendência é para acabar, porque é que se vai criar mais um? Esta discussão que se fazia na altura é que se faz agora também para a extensão de freguesias e de conselhos. Portanto, isto é uma discussão que é válida, porque a última reforma administrativa que se fez no país dá 150 anos. Portanto, hoje ainda se anda a pensar, 150 anos depois, como é que a gente dá para reorganizar o país. Portanto, na altura foi feito. Acabou. Os conselhos mais pequenos acabaram. E, portanto, isto é os deputados que eram do contra, estavam. Os que estavam a favor, era uma teoria romântica. Qual era a teoria dos que eram a favor da Alpiaça? Aquilo é uma terra republicana, já desde 1906 ou 1907, aquilo é um baluarte do Partido Republicano, e a gente agora, vamos conceder este favor, vamos lá, o favor entre aspas, e criar o Conselho. Portanto, praticamente era esta a ideia que prevaleceu. O Zé Romas, quando foi convidado a falar, portanto, ele veio com uma série de dados aqui do Conselho, que eram válidos. E por outro lado, os que eram contra também diziam isto, porque a malta da Alpiaça dizia assim, a gente tem que ser conselhos, damos-se mal com a malta da Almeirim. A gente não se pode ver uns aos outros. E então, os outros diziam assim, então se vocês não se estão bem, o melhor é juntarem-se à chamusca. Ou coisa assim, pronto, se estão mal com um, ponham-se com outros. E por outro lado diziam, então, mas é assim, mas há algum obstáculo muito grande, por exemplo, alguma montanha,
o Tejo divide Almeirim e Alpiarça, pronto, e isto era uma razão atendível. Se houvesse um grande obstáculo, levasse a que as pessoas não pudessem ir a certo fazer. Não, nada disso existe. Há uma boa estrada, são 6 km. Portanto, estão a ver qual é a argumentação dos que eram contra, tinha alguma razão de ser, independentemente da parte política. Isto eram coisas palpáveis. Portanto, as pessoas começaram a pensar, isto está mesmo a dar para o torto, e foi quando vieram aqui aos estatutos uma série de pessoas para pedir aos Zé que fosse lá, quanto mais não fosse, para que o prestígio dele conseguisse. Então, e assim foi. Eu fui falar à Assembleia, ao Senado, levou aqui uma série de papéis, argumentando que a contribuição à parte, a contribuição que a Alpiarça tinha dos lavradores e tudo, portanto, que era muito grande, podiam viver independentes, já tinham um edifício que era, por onde eles foram, que era o edifício onde a Câmara funcionou até há relativamente pouco tempo, tinha sido uma herança do Conselheiro Figueiredo Editorial. Argumentou também que, de facto, isto era uma terra republicana, as pessoas também mereciam, levaram ao lado do Zé Relvas, o Presidente da Câmara de Almeirim, Guilherme Nunes Coutinho, que era um velho amigo do Zé Relvas. E ele foi lá dizer, o Guilherme Nunes Coutinho, que por acaso também era senador, e o Guilherme Nunes Coutinho, não senhora, Almeirim está toda a gente de acordo que a Alpiarça seja independente. Como assim? Quer dizer, ele defendeu aquilo. Mas, quer dizer, a gente custa-lhe a crer que a principal fonte de receita do Conselho de Almeirim, que era a Alpiarça, que toda a gente estivesse de acordo. Pronto. Mas ele foi lá dizer esta coisa. Isto era para argumentar aqueles que diziam que era preciso um referendo. Eu dizia, então, mas eu sou Presidente da Câmara, eu sei, represento aqui os almeirinenses todos, portanto eu digo que aquilo está tudo de acordo. Está tudo de acordo. E, portanto, a intervenção do Zé Relvas veio nesse sentido. Que era uma população, que era uma terra rica, que não precisava de Almeirim, e que as pessoas deviam de ser independentes, e mais, que toda a gente tinha oferecido para trabalhar de graça na Câmara. O administrador, o médico, toda a gente trabalhava de graça. Portanto, essa era a argumentação. O que é certo é que quando se foi fazer a votação, aquilo deu 26, 24 para o Conselho. E tem aqui a relação toda dos deputados, então os democráticos, foram os que apresentaram o projeto, votaram todos a favor. Os evolucionistas votaram todos contra. E os unionistas, metade votou a favor e metade votou contra, mas os que votaram a favor, os democráticos tinham mais 2, metade dos unionistas votou a favor e, portanto, foi assim que o projeto vingou. É certo, portanto, não foi tanto a parte, na realidade não foi a parte política, foi mais a influência do Zé Relvas, que era uma pessoa muito prestigiada. E tinha pessoas que a argumentação do Zé Relvas valia pela pessoa que a tinha feito e não tanto por questões políticas. E a coisa vingou. E quando alguns votaram, sim senhora, pronto, iam votar a favor, já que eles querem ser independentes, logo o que chateou aquela malta toda, aquilo, houve outra balbúrdia logo a seguir, portanto eles votaram a favor, o Conselho foi criado. À tarde, isto foi de manhã, à tarde, o Queiroz Vaz Guedes, que tinha apresentado o projeto de Alcácer, tinha lá ido dizer, a gente tem receitas suficientes, temos tudo suficiente. E à tarde vai pedir a anexação de Alcavalos da Chamusca. Aqui foi uma revolta desgraçada, porque houve senadores que tinham votado a favor, porque o Relvas e as outras pessoas tinham dito que isto tinha receitas suficientes, e logo à tarde foram votados. Mas isto aqui já não corre tão bem. A anexação de Alcavalos, eles já não pararam este pouco. E então, que foi adiante, e adiou tanto, durou até 1919. Pronto, praticamente deixou-se de pensar nesta situação. O pedido de anexação foi feito, estava lá na Câmara de Deputados e no Senado. Depois, em 1916, foi criada uma lei
que era taxativa, e essa era a Lei 621 de 1916, que dizia que nenhuma freguesia pode ser anexada se o concelho onde ele vier ficar com menos de 10 mil habitantes. E voltamos à mesma coisa, tem que haver um referendo na freguesia que é para anexar ou desanexar, e essas coisas todas. Portanto, isso ficou taxativo na lei, o Alto Cavalos deixou de ser uma prioridade aqui para o Piaça. Isto ficou assim. Em 1919 isto alterou-se outra vez, isto estava sempre a alterar. Na República foi sempre assim. O que é que aconteceu em 1919? O Sidónio Paz tinha estado no governo e tinha sido assassinado. Vocês sabem que o Sidónio Paz, o Presidente da República, foi assassinado. E quando o Sidónio Paz foi assassinado, os monárquicos tinham, portanto, eram muito próximos do Sidónio Paz, e tinham começado a governar uma parte do país. Tinham criado uma junta monárquica à volta do Porto, naqueles concelhos à volta do Porto, e portanto, aquilo estava a ser governado pelos monárquicos. O Presidente da República andou a tentar formar um governo e ninguém quis vir para o governo, até que a única pessoa que aceitou fazer parte chefiar um governo foi José Relvas. Portanto, em janeiro de 1919, José Relvas foi convidado pelo Presidente da República, tanto Quinto Castro, para chefiar um governo. E a missão essencial que foi incluído do José Relvas era acabar com a monarquia do Norte, pacificar o país, e, segundo eles diziam, que era voltar à República Velha. A República Velha é aquilo que a gente agora chama que é o espírito do 25 de Abril. Em termos comparativos, era a República dos ideais da República de 1910, de 5 de outubro de 1910. E, de facto, o José Relvas, logo nos primeiros tempos, conseguiu aniquilar a monarquia do Norte. O país foi novamente unificado em termos políticos. Mas depois havia uma coisa: o José Relvas fez uma série de legislação para acabar com os núcleos de monarcas que havia pelo país e pediu autorização à Assembleia. Só que a Assembleia, o Senado, a Câmara de Deputados, estava dominado por comunistas que tinham ganho nas últimas eleições. E não era possível governar o país com um governo, um poder executivo de uma determinada tendência política e o Senado de outra. Era como a Assembleia da República ter um determinado partido e o chefe do governo ser de outro partido. Não consegue governar, porque aquilo, nenhuma lei passava na Assembleia da República. E então o que é que o José Relvas fez em combinação com o Presidente da República? Dissolveu o Senado. Dissolveu a parte legislativa e criou condições para haver eleições outra vez. Bom, é assim, já tem acontecido cá, não muitas vezes, não sei se vocês se lembram. Cá aconteceu isso, por exemplo, quando era o governo de Santana Lopes e o Jorge Sampaio dissolveu, criaram condições para haver novas eleições. Portanto, eles assinaram um decreto, os dois, de dissolução. Ao dissolver o Parlamento, todo o poder legislativo passa para as mãos do governo. Isto é assim, o país não podia parar. E estava previsto na Constituição que quando o Senado e a Câmara de Deputados estivessem dissolvidos, o poder legislativo, toda a competência do poder legislativo passava para o poder executivo, enquanto não houvesse eleições e houvesse novos deputados e senadores. O que é que aconteceu? O José Relvas foi desenterrar o problema do Alto Cavalos. Ora bem, para pensar assim, agora não temos deputados, não temos lá ninguém, melhor é fechar isso, para ver se a gente consegue ir lá buscar o Alto Cavalos. É possível que o documento tivesse na secretária dele para ser promulgado, isto que estamos a falar, em fins de março. Ele teve no governo até 31 de março, mas depois, no fim do mês, ele chateou-se com o governo, porque sofreu um atentado bombista ali junto à Rua dos Condes, teve preso, a população cercou o sítio onde ele estava a dar uma palestra, e ele não era o homem para esse tipo de coisas e pediu admissão. Pediu admissão e sucede um amigo dele que estava no governo, que
que era o Domingos de Leite Pereira. Passado uma semana, Valcavalos é anexado à Aliança. Do outro, portanto, está no governo, foi anexado. E, portanto, o que é que eu faço? Qual é a leitura que eu faço? Isso não está nada escrito, como não pode deixar de ser. Quer dizer, o outro não é o que em 3 dias está no governo que vai fechar com uma coisa e portanto, isto foi um documento que possivelmente o José Arroba já tinha preparado para fazer e que deixou ao seu assessor e disse, pá, tens isto aqui para fazer, tens que aproveitar enquanto não há eleições. Porque as eleições eram daí a 15 dias. Se houver eleições estamos tramados, isto nunca mais, porque a lei não prevê essa coisa. E foi, e portanto Valcavalos foi anexado durante o mês de abril, aqui foi publicado no Diário do Governo no dia 8 de abril, portanto, e foi anexado dentro desta sempre legislativa. Na chamusca entrou tudo em pé de queda, como devem calcular. E mais entraram mais em pé de guerra quando eles fizeram uma exposição aqui na Chamunda, pode ser, porque a lei não prevê, mas protestaram com esta coisa e tal. E o Primeiro-Ministro, Domingos Leite Pereira, disse, estejam descansados, eu se calhar não apreciei bem isto, se calhar vou anular aquilo que tinha promulgado. Deixem estar, paz e sossego, eu daqui a uma semana, mas nessa semana o Domingos Leite Pereira foi demitido. Foi demitido não. Com as eleições, portanto houve eleições novamente, ganhou o Partido Democrático e o Domingos Leite Pereira deixou de ser Primeiro-Ministro e passou para Presidente do Senado, que foi constituído pelo Partido Democrático. E portanto isto ficou aqui nesta dúvida. Ele disse que tinha coisa, mas não foi, na realidade, não assinou técnico. Poderia pensar fazê-lo, mas durante a República, se vocês têm conhecimento de como é que funcionava a República, aquilo era governos a quase uma semana a seguir à outra. Houve um governo que só demorou meia hora. É a recorde do Guinness, com certeza, meia hora. Portanto, vocês estão a ver estas convulsões e que se não fosse na altura, e foi o que aconteceu. Então, a Chamusca bem protestou, eles depois foram para a Câmara de Deputados, apanharam lá o Domingos Leite Pereira, as pessoas afetas aqui à Chamusca, apanharam na Câmara de Deputados o Leite Pereira e disse, então, o senhor, temos aqui uma carta a dizer, mas o outro nunca abriu o livro. Não respondeu a coisa nenhuma, e aquilo até 1928, 26, foi freguesia da Aliança, de 1919 a 26. Houve para ali tropelias que vocês depois podem ver aqui no livro da Junta de Freguesia de Valcavalos. Portanto, parece que estava uma junta que era a favor da Alpiarça, depois estava outra junta a favor da Chamusca. Aquilo viveu uma vida muito conturbada, queimaram os papéis, por exemplo, quando Valcavalos passou para a Alpiarça, os papéis das cobranças dos impostos, como devem calcular, estavam na Chamusca. Eles é que cobravam a Valcavalos as contribuições, queimaram tudo. Aqui o notário aqui da Alpiarça, que era João Sanz Zúñiga, devia ser da família de Zúñiga, foi à Chamusca para buscar os papéis aqui para cobrar. Chegou lá, prenderam, teve uma semana preso. Portanto, isto era assim, as relações entre as pessoas era assim, isto era muito complicado. Bem, mas o que é certo é que isto foi freguesia da Alpiarça até 1926. Em 1926 o que é que aconteceu? Lamentablemente deu-se o golpe de 28 de maio de Braga. Portanto, Marcelo Gomes da Costa e aquela gente toda. Portanto, em 26 começou a ditadura militar. Quem é que é escolhido nessa altura pela junta militar para dirigir a Chamusca? O Dr. Rafael Duque. A primeira medida, portanto, era tudo da área política daqueles que tinham instaurado a ditadura. Carmona, Afonso Costa, Sinal de Cortes, Afonso Costa não, Marcelo Gomes da Costa. E, portanto, ele foi para a Câmara e a primeira medida que ele tomou foi pedir ao Governo que anulassem a anexação de Valcavalos. Ele nem pediu a desanexação, ele pediu a anulação do decreto que tinha sido feito, e foi concedido em 1926. Em setembro de 1926, Valcavalos passou outra vez para a Chamusca e voltámos novamente às origens a ficar como isto tinha sido constituído. Eu, no livro, faço uma pequena abordagem, portanto, destes aspectos políticos,
depois faço um apanhado das atividades comerciais que havia aqui em Alpiarça em 1906, quando isto passou a vila, depois em 1914, quando isto passou a Conselho, e depois em 1924, passados 10 anos, que é para as pessoas verem qual tinha sido a evolução da vila em termos das atividades comerciais. E é muito engraçado a gente fazer esta análise e ver que em 1914, quando isto foi a Conselho, portanto, tem lá uma série de atividades, tem 2 ou 3 representantes de casas bancárias, e em 1924 tem 11 casas bancárias aqui em Alpiarça. Em 1914, e depois com a anexação do Alcabaz, que aquilo é tudo muito engraçado a gente poder seguir aquelas diferentes atitudes uns para os outros. Portanto, isto gira à volta dessa discussão toda. Portanto, é isso. Foi assim que assistimos à conversa protagonizada por José João Marques Paes, a propósito do livro que foi lançado no passado sábado, no Museu dos Patutos, Alpiarça, um Conselho da República, e onde o próprio escritor contou a história em como Alpiarça passou a Conselho no ano de 1914. Foi um prazer estar convosco para vos dar o essencial destas imagens. Fiquem bem, boa tarde, fiquem bem com o Alpiarça TV. Boa tarde.